esse vai ser o último vídeo de Premonição antes de eu assistir Premonição 6 essa quarta. Então assim, eu trouxe um vídeo especial que eu queria trazer quando o último trailer saísse, mas eu não vou conseguir fazer isso porque eu já vou assistir o filme, então não vai dar pra eu fazer essa teoria aqui. Porém, é uma coisa que eu fiz lá em Pânico 6 e eu acho que vai ser legal replicar agora em Premonição 6, porque são sextos filmes, entendeu? E basicamente o vídeo vai ser ali uma montagem dos spots com os trailers e eu vou fazer em ordem cronológica que eu acho que o filme vai acontecer. Então eu vou literalmente juntar todas as pequenas ceninhas que foram saindo, montar aí o filme da forma que eu acho que vai acontecer. E foi um trabalho demorado fazer isso, cortar todos os spots, juntar todos eles. Eu demorei tipo uns 3 dias pra fazer isso, porque eu queria milimetricamente colocar e também pensar na história, como seria a história. E foi bem complicado, então já vai deixando um like, se inscreve aí no canal pra próximos conteúdos e também me conta nos comentários o que vocês esperam de Premonição 6. E também vai comentando enquanto você vai assistindo o vídeo pra eu saber se vocês estão concordando com a minha linha de raciocínio. Primeiramente, eu queria dizer que eu não sei exatamente como o filme vai começar, porque eu tenho duas possibilidades pra ele começar. A primeira é ele começar nos dias atuais e depois introduzir a premonição que a gente vê ali no passado, da Iris vendo o acidente acontecer na torre. E a segunda opção é basicamente o filme começar com essa tal premonição e depois mostrar a Stephanie reencontrando a avó, que no caso é a Iris, e ela contando basicamente o que já tinha acontecido pra ela, mas também acrescentando coisas novas. Porém, eu vou escolher nesse vídeo começar com a premonição. O filme eu acho que vai ser um impacto legal aí pro início, até porque todos os filmes começam com a premonição, então eu acho que esse daqui não seria diferente. Daí, na cena em questão, a gente vai ver a Iris olhando pra torre, ela subindo até a torre, sentindo algo meio estranho lá quando ela chega. Aí a gente vai ter várias visões da torre, né? Eu gostei muito dessa cena da moedinha sendo jogada. Aí a gente também percebe que algo cai ali de um lustre, que vai fazer quebrar o vidro no chão, fazendo um monte de gente cair ali. A Iris até tenta salvar um deles, mas não dá muito certo. E a explosão acontece porque um vazamento de gás começa a acontecer ali na torre. A gente vê pessoas pegando fogo, o lugar inteiro pegando fogo. E tem um momento que essa torre se parte. A Iris até tenta ajudar aquela mulher asiática, mas ela não consegue. A mulher cai no vidro. E depois o piano cai em cima dela, né? Essa cena já virou um clássico de tanto que aparece essa cena aqui. E a gente também vai ver a Iris caindo quando a torre cair. E muito provavelmente aquela imagem que a gente vê uma mão sendo segurada por um anel e o dedo decepado, ou seja, a mão da Iris. A gente vai descobrir isso só no filme, mas eu acho que é a mão dela. Aí a gente vê a torre realmente ruindo, todo mundo caindo e a Iris morrendo. Eu acho que a Iris morre, obviamente, porque é a premonição. E é nesse ponto que ela volta pro corpo dela e ela ali avisa todo mundo, tipo, que a torre vai cair, que vai acontecer um acidente. E ela salva ali alguns sobreviventes, que vão ser sobreviventes que vão se conectar com os outros filmes da franquia. Então vamos parar pra lembrar que esse filme vai ser basicamente um filme que vai se conectar com todos os outros que já foram lançados, porque ela salvou muita gente e essas pessoas criaram descendentes, fazendo assim esses descendentes morrerem nos consecutivos filmes da franquia Premonição. Então eu acho que o filme pode começar dessa maneira, já mostrando isso acontecendo na Premonição. Daí, por exemplo, apareceria dias atuais e aí a gente conheceria a Stephanie, que vai ser a protagonista do filme. E aí a Stephanie vai estar sendo atormentada por algumas visões esquisitas que ela começa a ter. E essas tais visões seriam as premonições, que basicamente ela vai ser a visionária do filme. Só que essas premonições talvez aconteçam de uma maneira diferente, porque em alguns spots ela fala, né, que ela tá tendo sonhos estranhos, né? Não que ela esteja vendo as coisas acontecerem ali e não que ela tenha visto algum acidente acontecer. Aparentemente ela não vai ver um acidente acontecer. Então ela vai ser uma visionária diferente da dos outros filmes, na minha visão. Eu tô falando tanta visão visionária que tá até me confundindo aqui, mas é basicamente isso. Eu sinto que ela realmente vai se conectar com toda essa loucura que tá acontecendo pelos sonhos. Então seria algo diferente. Assim como o próprio diretor disse, que o filme vai tentar ser diferente ao máximo, né? Daí a gente passa pra cena onde a gente vê a Stephanie indo até ali o refúgio da avó dela, que é bem protegido, ou na verdade é bem perigoso, né? Porque se você olhar pros lados, gente, ali eu só vejo perigo. E a avó dela, que no caso é a Iris, né, vive reclusa depois de muito tempo, depois dessa premonição. Não sei como que foi a vida dela até esse momento. A gente vê que ela é uma senhora de idade assustada, uma senhora de idade que parece que tá sobrevivendo, não tá vivendo, né? Porque ela tá num lugar muito esquisito, rodeado de coisas pontiagudas. E eu não sei como ela não morreu até agora, né? Ela até que viveu bastante por ser uma visionária. E seria legal, na verdade, o filme conectar a Stephanie com a Iris, colocando a premonição da Stephanie dentro do sonho da Iris. Imagina isso, imagina. Aí ela vai até a Iris pra tentar entender o que aconteceu. E aí ela fala pra avó dela, ó, tô tendo uns sonhos estranhos, algo tá me fazendo vir até você aqui, não sei o que é, mas eu sei que tem algo de errado acontecendo. E aí a avó dela fala pra ela que basicamente não era pra ninguém naquela torre ter sobrevivido, ela salvou um monte de vida e agora a morte tá atrás dessas pessoas que sobreviveram e dos seus descendentes. Daí, nesse ponto, eu não sei se entraria a história, né, que ela vai contar sobre a premonição que ela teve, até porque tem uma conexão legal que seria da hora ver essa premonição acontecendo nesse ponto do filme, né, e talvez o filme se iniciasse com a própria Stephanie tendo uma premonição da família dela morrendo. A gente visse ali várias coisas acontecendo até que a família dela morresse por
completo, ela acordasse assustada. E isso faria, de alguma forma, ela ir até a avó dela pra perguntar sobre esse rolê da premonição. Talvez a mãe dela falasse, tipo, ai, a vovó sempre falava sobre isso, sabe? E ela fosse até lá, a avó, perguntar. Então, eu acho que seria legal a própria Stephanie ter uma premonição, porque eu acho tão esquisito um visionário não ter uma premonição. Mas enfim, vamos continuar. Aí a Iris acaba contando pra ela sobre tudo isso que aconteceu na torre. Ela entrega o livro ali que ela fez as teorias ao longo dos anos. Teorias essas que estão conectadas com os outros filmes da franquia. Então nesse livro tem sobre o acidente da rodovia, sobre o acidente do avião lá no primeiro filme. Muito provavelmente tem sobre a montanha-russa, então deve ter sobre tudo. E quando ela entrega esse livro ali pra Stephanie, a gente não sabe o que acontece, mas sabemos que tem uma imagem onde a Stephanie tá segurando o livro e tem sangue na cara dela, deixando meio que claro que ela morreu, a Iris. No caso, ela foi de arrasta já, então assim, ela passou o legado pra Stephanie e falou, minha filha, Deus te proteja, e mandou ela embora. E ela, uau, morreu. E eu acho que essa imagem do velório é o velório da Iris, até porque toda a família tá reunida aqui, até então acho que ninguém morreu. Só tá faltando a Darlene nessa imagem, de resto tá todo mundo aqui. E assim, a Darlene é uma das personagens importantes do filme, que eu acho que ela vai sobreviver até o último minuto. Então, já a gente fala dela, mas nessa imagem toda só tá faltando a Darlene. E aqui eu entro num ponto onde no trailer tem uma ceninha bem rápida de um enterro, e aí tem o Howard Campbell escrito ali na lápide. Só que assim, a gente sabe que o Howard era o pai da família, porém, todo mundo tá vestido com a mesma roupa que tá vestida na imagem anterior. Ou ele só tem uma roupa para ir em funeral, ou essa imagem anterior, na verdade, é a imagem oficial e o Howard não morreu, e aí eles manipularam no trailer com a placa da lápide pra parecer que o Howard tinha morrido na cena lá que vai ser a do quintal, que já a gente vai falar sobre ela, que eu acho que ela vai acontecer depois dessa tal morte, então eu acho que vai ser a morte da Iris aqui, eles vão enterrar ela, e o Howard ainda tá vivo. Aí a gente passa pra próxima cena, onde a gente vai ver a Stephanie super preocupada que a avó dela morreu, e ela tá muito curiosa em ver o livro, em ver as anotações que a avó fez, então ela vai abrir o livro ali, vai começar a folhear, vai começar a ver sobre os acidentes que já aconteceram do avião, do caminhão ali de Tora. E ela vai perceber que dentro desse livro tinha uma árvore genealógica e ela vai começar a conectar essa árvore e perceber que os descendentes começaram a morrer dessas tais pessoas. Tanto que eu acho que ela vai juntar todas as informações e conectar a família dela a isso. Onde o Howard e a Darlene são os pontos centrais e que eles vão morrer em algum momento. E os descendentes deles, que são os filhos, também vão de arrasta. E aqui nós temos o Howard sendo o pai do Eric, da Julie e do Bob. E a Darlene sendo mãe da Stephanie e do Charlie. E todo esse livro vai deixar a Stephanie bem preocupada sobre o que pode acontecer. Ela vai começar a sentir que o ambiente tá diferente, tanto que tem essa ceninha rapidinha dela sentindo algo estranho. Ela até vê aquele caco de vidro no chão, caco de vidro esse que vai ser conectado à próxima cena, a gente já vai conversar sobre ela. E muito provavelmente a gente vai ver também a Darlene abrindo os olhos da Stephanie falando que a avó era doida ou algo do tipo, e falando tipo, nada vai acontecer, relaxa. Só que vai acontecer, e aí nós passamos pra cena do quintal, onde toda a família tá reunida, e a gente também tem que entender que todos nessa cena do churrasco, onde ela tá com a mesma roupa que ela tá depois de folhear o livro ali que ela recebeu da avó, todos estão vivos. E todos estão aparentemente bem. Então, essa cena pode ser duas uma. Onde a gente pode perceber que a Stephanie pegou o dom da premonição da avó dela nesse momento. E aí ela teve a premonição acontecendo nesse churrasco. Então depois dela folhear o livro, ela começou a sentir algo de estranho. Tanto que tem um momento ali que ela olha pra aquele negócio ali, quando bate vento faz barulho, que eu não lembro o nome. E aí esse daí seja o momento que ela tem a premonição dela, onde a família tá toda reunida lá, ela começa a sentir algo estranho. Todo mundo morre, ela volta e tenta impedir o que aconteça. Tanto que seria muito genial isso acontecer, porque o trailer enganaria a gente, porque a gente acharia que o Howard morreria, mas não, ele não morreu. Porque ela impediu a família de morrer, e aí se iniciaria todo o filme, onde as mortes começariam uma atrás da outra. Tanto que eu acho que muito provavelmente a cena do quintal seja impedida quando a gente vê aquele takezinho rápido da Stephanie pegando o vidro na mão. O vidro que entraria no pé do tio dela. Então, quando ela pega esse vidro e tá ali na cozinha com esse vidro, que é o mesmo que entraria no pé, isso mostra que o vidro não entrou no pé dele, fazendo assim ela salvar ele antes que um pior acontecesse. E ela e a mãe estão uma do lado da outra, e nesse take, que é muito provavelmente também do churrasco, e isso deve ter acontecido depois que ela teve a premonição, saiu ali no quintal, viu realmente as coisas acontecendo como deveriam acontecer, o Jenga caindo no chão, a churrasqueira explodindo, e aí ela percebeu que tinha o caco de vidro lá e ajudou o tio, talvez. Então, eu acho que pode ser que seja uma premonição e seria muito legal se fosse. Não sei, eu posso estar falando besteira aqui, mas eu acho que seria muito da hora. Ou pode ser que ele realmente morreu nessa cena do quintal, e a cena que a Stephanie pega o caco de vidro e olha, seja uma cena onde ela vê num dia seguinte ou em outro momento, e perceba que
aquele caco de vidro foi uma das principais causas pra ele morrer. E aí depois ela conecta o fogo explodindo na cara do Eric como a forma que ele morreria, e talvez ela salve ele na cena lá do estúdio de tatuagem, que já a gente vai falar. Essa vibe meio que acontece em todos os filmes da franquia Premonição, e eu acho que aqui não seria diferente. O que vocês acham? Já deixa aí nos comentários que eu quero muito saber. Daí, logo depois disso, entra o momento onde ela vai contar que ela teve uma premonição e que a avó dela também já tinha tido uma premonição e salvou todo mundo naquela torre, e isso desencadeou a morte procurando sobreviventes e matando seus descendentes. E ela explica tudo isso pra família, explica que aconteceria um acidente terrível ali com o Howard, mas que ela conseguiu salvar ele. E a família aparentemente tá meio desacreditada, tipo, meu Deus do céu, essa menina tá surtando. Mas aí ela mostra que não, que tem toda uma árvore genealógica, que muitas pessoas já morreram, talvez ela mostre os recortes de jornal que estão ali naquela parede. E depois da morte do Howard, muito provavelmente vem a morte do Eric, porque a gente vê que a cena do estúdio de tatuagem deve acontecer nesse meio termo. E essa cena vai mostrar o piercing do Eric sendo preso ali por um gancho, o ventilador girando, e daí começa a acontecer um fogo ali na loja. Ele um pouco antes fez uma tatuagem no braço escrito pai, ele viu a tela do celular dele que tava com o pai dele, ficou emocionado por conta do acidente que aconteceu. E ele não morre aparentemente nessa cena, porque não iam divulgar como a primeira cena uma cena de morte, né? E aí ele deve sair dessa situação, mesmo que um pouco queimado, não sei se vai queimar muito, pouco, enfim, mas eu sei que tem outra cena no trailer que ele é quase atropelado por um carro que passa atrás dele, e ele deve ser o típico personagem pessimista que sempre tem um nessa franquia, e basicamente ele não morre nessa cena, vai falar, eu sou fodão, eu não vou morrer, e aí a Stephanie e o Charlie olhando pra ele, filho, você quase morreu agora. E eu acho que a Stephanie achou que ele ia morrer nesse momento, pelo que ela deve ter estudado do livro, a morte mataria eles pela idade, então o mais velho seria o próximo, que no caso seria o Eric. E eu digo que essa cena acontece depois porque ele tá com um adesivo no braço, né, um curativo ali pra onde tá a tatuagem, ou pra onde aconteceu a queimadura, eu não sei, mas enfim, eu acho que é a tatuagem onde ele escreveu pai. E eu não acho que ele morre nesse momento do estúdio de tatuagem, e nem nesse momento da rua, não é atropelado aí pelo carro, porque o carro passa atrás dele. E aí a gente percebe que quem deveria morrer era o mais velho, que no caso era ele, mas a morte realmente vai inverter as coisas e vai matar a Julia primeiro. Daí a gente vê a morte da Julia sendo uma das primeiras mortes do filme, muito triste, porque muita gente achava que ela ia arrasar e a tadinha foi de arrasta mó rápido. E ela é morta aparentemente num caminhão de lixo, algo do tipo, eu não entendi muito bem como essa morte vai acontecer, mas a Stephanie tenta salvar ela, não consegue, eu acho, então eu acho que ela vai ser a primeira morte aqui. Daí a família se reúne pra ir até o legista, talvez ver o corpo da Julia, e esse legista é o William, o nosso tão amado, conhecido personagem misterioso da franquia, que muito provavelmente vai ganhar uma explicação sobre o seu passado nesse filme. Prometeram isso pra gente, então eu vou cobrar quando eu estiver assistindo, eu quero explicação sobre esse personagem. Mas eles provavelmente vão se reunir, William vai falar, hahaha, vocês escaparam da morte uma vez, mas a morte vai atrás de vocês? E diferente dos outros filmes da franquia, onde todo mundo é cético sobre isso, a Stephanie aqui eu acho que não vai ser cética e vai falar, eu acredito em você, filho, eu acredito. O que vai acontecer? Me explica algo, fala um pouco mais sobre isso. E ele vai falar, quem é o próximo? Aí o próximo seria quem? O Bob. Que a gente até vê o Eric apontando pra ele, né, que ele seria o próximo, e eu acho que ele realmente será. O William até deseja boa sorte pra essa família, né, porque eles vão precisar. Daí a gente passa pra cena do hospital, onde a gente vê realmente o Bob sendo atacado pela morte. Naquela cena da máquina de guloseimas que começa a se descolar do chão, cai em cima dele, e isso começa a acontecer, eu imagino, por conta da máquina de ressonância magnética que tá ali puxando tudo que seja de metal pra ela. E aí a gente vê até as molas da máquina saindo, e eu acho que essas molas vão bater bem na cara do Charlie, porque um pouco depois a gente vê a cara dele meio desfigurada quando ele tá ali na sala. E eu não sei exatamente como ele vai morrer aqui, porque como você morre numa máquina de ressonância magnética? Eu acho que isso é um mistério. Mas eu acho que ele vai morrer de uma maneira bem grotesca, porque essa cena não foi divulgada até agora, então eu tô imaginando que vai ser algo da hora. E eu gostei bastante que tem um spot que mostra, né, a máquina puxando tudo que tá no corredor ali pra porta, então vai ser muito legal ver a enfermeira abrindo a porta e descobrindo que ele tá morto. E aqui depois da cena do hospital onde o Bob morre, eu imagino que vai ser a cena onde o Eric talvez morra, ou talvez a morte já pule ele, porque não conseguiu matar ele lá na cena do estúdio de tatuagem. E aí a morte vai tentar matar a Darlene, que vai ser na porta giratória, onde a cabeça dela vai ficar presa, mas a gente percebe que talvez a Stephanie consiga salvar ela, colocando ali o livro, né, de teorias da avó dela, entra a porta giratória, fazendo a porta quebrar e não ficar rodando. E aí ela salva a mãe dela, e aí pula pra quem? Pro Charlie, que é o irmão dela, que é o mais novo, e a gente já tá chegando no final do filme. Onde a gente vê a Stephanie e a Darlene, e muito provavelmente o Charlie, dentro daquele trailer, tentando ir pra algum lugar, e eu acho que eles estão indo pra casa antiga da Iris, aquela onde ela morreu lá no começo do filme, imagino. E quando eles vão entrar nessa casa, alguma explosão acontece, porque ela devia ter um monte de armadilhas, não sei por que essa explosão aconteceria ali, mas enfim, talvez seja por isso, e a gente percebe que um vaso de planta cai no forno, fazendo uma explosão acontecer, e aí a Darlene e o Charlie são arremessados. E eu acho que é nesse ponto onde a Darlene morre, mas eu também acho que
nesse meio tempo a Kimberly pode aparecer e talvez esse lugar onde eles foram seja o lugar onde a Kimberly tá vivendo. Porque a gente sabe que depois que tudo acontece na vida de um visionário, a vida dele não é mais a mesma. Clear lá no segundo filme se internou, a avó aí da Stephanie ficou isolada ali numa casa, então a Kimberly, se sobreviveu à Premonição 2, também deve estar isolada. E eu tenho grandes esperanças que ela apareça. Tenho grandes esperanças talvez que a Wendy apareça, mas eu acho que a Kimberly é a mais cogitada pra aparecer, porque saiu aquela fotinho dela no set de filmagens na época que estavam gravando, então acho que ela vai aparecer. Mas essa explosão, no caso, eu acho que vai matar talvez a Darlene e vai ficar só a Stephanie e o Charlie vivos. Talvez o Howard esteja no hospital e morra de alguma maneira, se ele estiver realmente vivo, né? Isso é só uma teoria, mas enfim. Eu acho que ele podia viver lá no começo pra ser uma coisa bem diferente. E a gente tem uma pequena ceninha aí de um spot que é muito rápida, que eu acho que vai ser do final do filme, onde o Trey vai descarrilhar e talvez tentar matar o Charlie e a Stephanie, assim como todo filme da franquia Premonição. Todo mundo morre no final, então eu acho que pode ser isso. Pode ser que, na verdade, esse trem tente matar a Stephanie, porque até então ela não foi a visionária atacada, né? Porque a visionária é geralmente atacada no final, e esse trem pode matar ela. Mas eu não sei se vai ou não. Eu acho que não matariam pra continuar num próximo filme, num Premonição 7. E esse Premonição 7 trazer mais sobre as outras famílias que estariam passando por isso. A Stephanie tem o ouro na mão ali, ó, com aquela árvore genealógica que a avó dela fez. Isso pode gerar tantos filmes pra essa franquia que seria fodástico ver um Premonição 7 acontecendo. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês esperam pra esse filme? Gostaram dessa minha linha do tempo que eu contei pra vocês? Eu tentei ter o máximo de pé no chão possível, mas eu quero saber o que vocês acham que vai acontecer. Concordam, discordam de mim? Coloca nos comentários. Comentários são muito importantes, sempre engajam o vídeo, então por favor comenta, sempre ajuda, por favor, qualquer coisa. Coloca uma faca nos comentários, coloca amei, não gostei, o que você quiser, isso vai ajudar bastante. Eu fico por aqui, quarta-feira, se eu puder, eu vou falar sobre Premonição 6 pra vocês. Eu não sei se eu posso ou não, mas enfim. Mas quanto antes eu vou falar. Me segue no Insta, me segue no TikTok, me segue aqui no YouTube, todas as redes pra vocês saberem sobre tudo. Clica no like e é isso. Beijo, tchau!